Boa noite, paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Amém. Há 20 anos atrás eu comecei a participar de uma rede de jovens, né? Há 20 anos atrás eu lembro que nós estamos em 2021, né? Em 2000 a gente foi para Jocum, lá em Porto Seguro, fazer um impacto. E eu lembro que eu estava com 14 para 15 anos. E ali eu comecei a participar do Ministério de Jovens, o JAC, né? JACC, Jovens Aliançados com Cristo. Era o nome da nossa rede naquela época. E aí depois virou Marcados pela Glória, né? MPG. Quem lembra do MPG aqui? Ai, ai. E eu lembro que eu estava com 14 para 15 anos, e eu lembro que no ano de 1999, uma vontade imensa de participar da rede, só que eu não podia, eu tinha 14 anos, era após 15 anos. E eu lembro que uma amiga minha do mundo começou a vir, e ela era um ano mais velha que eu, ela podia, eu não podia. Aí a gente começou a se envolver com as coisas da igreja, eu era o cabo man, né, o enrolador de cabo, eu era o cara que ajudava no final, ninguém pedia, eu já subia lá. Rapidamente me deram uma oportunidade de participar da rede, né? E aí eu comecei a participar da rede, do louvor, do teatro, da intercessão, da dança, do evangelismo, da pregação, da música, da limpeza, da arrumação da cadeira. Naquela época a gente era o ministério, nosso ministério era fazer tudo, né? Nós fazíamos tudo, de tudo um pouco. E a gente tinha muito prazer em estar. E aí, com 29 anos de idade, depois de uns 15 anos, eu caso, né? E aí a gente começa uma nova fase na vida, né? E eu lembro que desde então aí eu passei a não vir mais na rede. E aí, de vez em quando tem oportunidade, eu agradeço a oportunidade. E aí a gente vem e participa, né? Traz uma palavra, às vezes quando eu estava tocando, ministrar e etc e tal. Quantos aqui, alguém aqui não me conhece? Levanta a mão, quem não me conhece. Meu nome é Renato, eu tenho 35 anos de idade, eu comecei a vir na igreja em 1996, então faz as contas comigo, já fazem 25 anos, foi num congresso de carnaval que eu conheci a Jesus, e através da vida do meu pai, do Marcos Menezes. Pessoal que está em casa, é um prazer estar com vocês também, tá? Às vezes eu esqueço desse mundo digital, mas eu lembrei que vocês estão aí. Tamo junto. E eu lembro que eu comecei a vir na igreja. Eu lembro que meu pai ele tinha estudo bíblico em casa. Eu não sei qual foi o contexto que começou isso, mas eu lembro que o meu pai começou a ter estudo bíblico em casa. E eu amo estudo bíblico. Se tem uma coisa que eu amo fazer é dar estudo. Se tem uma coisa que eu gosto de me envolver é com dar estudo bíblico. E eu lembro que na cozinha lá em casa, quem conhece a minha casa, tem uma escada na cozinha, e eu vi o meu pai e o Marcos ali sentados, conversando sobre a palavra de Deus, e eu ficava igual um jogo de tênis, assim, ó, com 10 para 11 anos, quase 11 anos, já começando a me inteirar. Mas o amor pelas coisas de Deus já era algo na minha vida que eu agora mais velho, quando eu era mais jovem, eu já percebi que já havia um desejo pelas coisas de Deus naquela época no meu coração. Mesmo quando eu ainda nem crente, convertido eu era. Eu lembro que eu fazia catequese, até mesmo no período da catequese, e antes, eu ia nas novenas, eu ia nas reuniões, Santo Reis. Eu sempre gostei de me envolver com as coisas da igreja. Eu era católico, então eu participava com a minha mãe, eu ia no terço, eu ia na novena, eu ia na trezena, na quinzena, eu ia em tudo que é ena. Tudo que tinha eu participava, ia na quermesse, derrubava umas latas lá, ganhava uma vez me deram uma garrafa de vinho, você acredita? Derrubei todas as latas, me deram uma garrafa de vinho,
Mas eu e meus amigos, pensa, bebi um copo desse tamanho, cheio de vinho, mas ri a noite inteira. Ri a noite inteira. Eu acho que foi ali que eu comecei a gostar de vinho. O vinho eu gosto, não tomo. Né, de vez em quando a gente acaba experimentando um pouquinho. Antes tinha na ceia, agora é só suco, né? Agora é só suco. Mas eu gosto de vinho. O vinho é tão gostoso, né? É suco de uva, né? Só que é alcoolizado, tem que tomar cuidado, hein? E eu lembro que deram uma garrafa pra gente. Mas resumindo, eu estava sempre envolvido com esse contexto de igreja. E aí eu lembro que eu comecei a fazer catequese. Eu estava na catequese, eu falei, mãe, eu quero a minha Bíblia. E eu lembro daquela Bíblia, Ave Maria, capa marrom de zíper. Nossa, aquela Bíblia para mim era tão linda, tão luxuosa. Eu quero a minha Bíblia, mãe. E eu peguei no pé da minha mãe até que ela me deu a minha Bíblia, minha primeira Bíblia, uma Bíblia sagrada, versão Ave Maria, capa marrom. Acho que é por isso que eu gosto tanto de marrom, eu gosto do marrom. E ali eu comecei, e na catequese, fazendo a catequese, eu me vejo meu pai participando desses estudos, e eu comecei a gostar da palavra de Deus. Aí a minha mãe falou assim, você não vai parar de ir na catequese não? Não, tudo bem, eu vou concluir a catequese, eu vou fazer tudo que tem que fazer, mas o meu coração está inclinado a começar a ir ali na comunidade. E eu lembro que eu terminei a catequese e comecei a participar com meu pai. Lembro do retiro lá no JASP. E ali começou esse processo na minha vida de participar. E esse processo ainda estava bem tímido, mas já estava começando. E eu lembro que esse processo ele ficou muito intenso na minha vida. Um dia que o Valdeci, o Jair Santana, o Zé Leandro, aqui era a porta da igreja. E aqui, entre essas duas colunas, era uma parede, tinha uma parede que vinha até essa quina, uma parede que vinha aqui. Aqui era a entrada da igreja. E nesse espaço daqui, no espaço de lá, do lado de fora da igreja, tinha um jardim. Então precisava de esterco. E o meu pai tinha umas criação de gado na chácara. E o pastor, o Jair, o Valdeci e o Zé Leandro, que trabalhavam na igreja, eram pastores. Eles foram lá na minha chácara pegar esterco para jogar. E eu sempre fui uma pessoa assim, que vinha na igreja com meu pai. Não vinha assim durante o dia, não participava tanto. E aí meu pai falou assim, Renato, eles estão precisando, eles me pediram, tá, eu tenho. Vai com eles lá na chácara, mostra para eles onde está, eles vão pegar um pouco de esterco e vão trazer aqui para a igreja. E eu lembro que a gente foi. E eu lembro que para entrar no carro já soltaram uma bufa já, né? E aí foi aquela risaiada, né? Não sei o quê. Zé Leandro, acho que não sei se ele vai lembrar, mas assim, impregnou o ambiente, né? Homem é nojento, né? Né, irmã? Vou apresentar a varoa ali. Tô chegando. E aí eu só sei te falar que foi uma risaiada, já deu aquela descontraída, risando. Descemos lá pra chácara, minha chácara fica antes da Esperança. E aí a gente pegou e tal, resumindo, voltando, eles me deixaram ali na esquina do Tiradentes. Aí na hora que eu estava descendo do carro, o Valdeci virou para mim e falou assim, ô Renatinho, né? Ô Renatinho, o que você faz durante o dia? Ah, fica aqui em casa, fica em casa. Vai lá na igreja. Vai lá, sabe, ele jogou o anzol, a isca assim, vai lá na igreja. Esse convite do Valdeci mudou a minha vida. Porque eu lembro que estudando ainda, fazendo, né, o primeiro grau e depois o segundo grau, eu já estava, nesse momento eu estava acho que na sétima série. Foi nesse momento de sétima para oitava que acontece isso, e eu comecei a vir na igreja e ajudei a construir o administrativo, onde está, da câmera até a entrada, ali tinha um administrativo da igreja, a igreja era só esse salão, ali na câmera era o púlpito, a entrada era aqui, então ajudamos a construir essa parte nova, essa parte, o administrativo que estava só a armação, concluiu. Depois eu ainda pude participar daquele prédio administrativo novo. Então aí começou a minha trajetória na igreja, me envolver em ministério, igual eu estava falando para vocês, dança. Dança, alguém aqui me viu dançar? Eu vi a Vitória nascer, eu vi a Vitória, o Natanael nascer, eu vi ser apresentado na frente da igreja, eu vi muita gente nascer aqui. Tem pessoas que eu peguei no colo,
E às vezes eu fico olhando assim, gente, mas isso aqui eu fiquei brincando com ele no meu colo, para lá e para cá. Olha o tamanho que tá essa pessoa. Aí eu lembro que eu tô ficando velho. Mas é gostoso isso. Então eu pude participar de toda essa evolução da igreja, até que um dia eu caso, né? Depois de muito envolvimento, graças a Deus. Aí eu casei com a Rafaela em 2014, né, amor? Dia 6 de setembro de 2014. E a gente tem a Gabriela, que nasceu no dia 4 de agosto de 2017. E a gente tem o Miguelzinho que está dormindo ali, que não se enganem, ele não é quieto desse jeito. Ele nasceu no dia 9 de agosto. Eu agendei tudo, eu fiz tudo agendado. Eu sou do dia 16 de agosto. Falei assim, filho meu vai ser tudo em agosto. Nasceu no dia 4 de agosto, no dia 9 de agosto. Só a Rafaela que é de julho. A Rafaela quis destoar. Aí ela é de julho, do dia 7 de julho. Mas eu falei assim, tudo bem, você pode até ser de julho, mas você tem que ficar perto de alguém da minha família. Meu irmão é do dia 4 de julho, então ela está perto da família. Então essa é a minha família, e graças a Deus a gente está junto aqui. Os filhos às vezes não permitem a gente de participar tão intensamente, mas na medida do possível a gente participa e a gente tem prazer em participar. Principalmente quando a gente tem a honra de ser chamado. Amém? Então mais ou menos é isso. Renato, Rafaela, Gabi, Miguel, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia comigo no livro de Lucas. Quando Samuel falou comigo pelo zap, né? Hoje está muito comum a gente trocar um zap, né? Lucas capítulo 8. Quando ele me fez o convite, né? Dizendo que estava tendo essa série sobre chamado. E se eu gostaria de estar aqui trazendo uma ministração, eu senti de Deus uma inclinação assim, aceita. Mas o que eu vou falar? E rapidamente Deus ele me deu uma palavra muito simples. Falou ao meu coração esse texto de Lucas capítulo 8, versículo 26 ao versículo 39. E eu gostaria que vocês nesse momento, no versículo 38 e 39, a gente vai ler esses dois versículos primeiro. A gente vai falar sobre chamado. E o tema da mensagem hoje, que me perguntaram, Renato, qual que é o tema, o subtema? É o testemunho. O testemunho. Certo? Vamos ler esses dois versículos e vamos fazer mais uma oração. E aquele homem de quem, Lucas capítulo 8, versículo 38. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E aquele homem de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi, apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém. Senhor Jesus, é um privilégio toda vez que eu estou aqui. Eu sinto muita honra e ao mesmo tempo temor, porque a responsabilidade de estar aqui falando da tua palavra, sendo um canal, é muito séria. Porque vidas estão ouvindo, tanto aqui nesse lugar, como pela internet. E a responsabilidade daquele que ensina, daquele que traz uma mensagem, é muito grande. Porque se ele não estiver alinhado com a tua palavra, com a tua mensagem, ele pode de alguma maneira atrapalhar uma vida, comprometer uma vida. E nessa noite eu te peço de todo o meu coração, lava o meu coração, lava esse canal totalmente, mais uma vez eu te peço, para que desimpedidamente o Senhor possa me usar, para que o Senhor possa fluir através de mim sem nenhuma obstrução, que verdadeiramente a tua palavra seja dita, a tua mensagem seja entregue integralmente, sem nenhuma adulteração, que aquilo que o Senhor quer falar nessa noite seja falado na íntegra, perfeitamente, e que todos aqui saiam edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Guarda os nossos corações de toda e qualquer tentativa de Satanás de roubar a semente da palavra de Deus. Guarda as nossas vidas agora, que a tua palavra encontre em nós um terreno fértil, onde ela possa frutificar, dar frutos e mais frutos em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui conhecem essa história?
do endemoniado aí, do gadareno. Lá em Mateus fala de 2 endemoniados, em Marcos fala de um, aqui fala de um. Na Bíblia, não é que a Bíblia tem uma contradição, é que lá em Mateus fala-se de 2 porque provavelmente tinham 2. Em Marcos e Lucas provavelmente fala de um porque um ficou em evidência. E esse um que ficou em evidência aqui, em Lucas, Jesus aqui ele tem um diálogo com ele, né? Vamos conhecer a história dele? Vamos investir um tempinho para entender um pouquinho qual que é o contexto da situação aqui? Lucas capítulo 8, versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, ele prostrou-se diante deles, clamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Por que ele falou isso? Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, tomava ele com força e machucava ele, violentava ele. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelos demônios para os desertos. Versículo 30. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse. Quem que rogava? Os demônios rogavam para Jesus que não lhe mandasse para o abismo. Versículo 32. E andava pastando ali no monte, uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles. E Jesus concedeu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que o guardavam, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciar na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como foram, contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou a Jesus que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor, e entrando ele no barco, ele voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou a Jesus, que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Queridos, eu não quero falar sobre batalha espiritual. Eu não quero falar sobre a teologia de fala ou não fala com demônio, entrevista ou não entrevista. Eu não quero falar aqui, dar ênfase nem muito na realidade daquele homem, Apesar de ter lido aqui para vocês entender, olha só quem era esse gadareno. Alguém que andava nu. Comece a imaginar uma pessoa vivendo nu, que era conhecido da cidade. Era alguém que já há algum tempo passava por essa situação. Andava nu, já não dormia mais em sua casa, tinha problema na família, e já não tinha mais respaldo familiar. O único lugar que lhe sobrava era nos sepulcros. Será que ele era bem aceito na cidade? Tinha problemas na cidade, problemas na casa, tinha um problema de endemoniamento, e não era um demônio só, era uma legião. Eram muitos demônios, ao ponto deles entrarem numa manada, numa grande quantidade de porcos. Não quero falar com vocês sobre por que Jesus permitiu, a intenção não é essa. A intenção é que vocês entendam
falando sobre chamado, que nós precisamos de entender algumas coisas com relação ao que Jesus disse para ele aqui no final. Deus faz uma obra maravilhosa na vida desse homem. Ele conhece a Jesus e a vida dele é liberta, transformada. E ele, naquela vontade imensa de querer estar com Jesus, ele fala: Jesus, me deixa ir com você. Jesus vira para ele e corta o barato dele. E fala: não, fica na tua cidade e dá testemunho na tua cidade. Nós sabemos que a quantidade de pessoas em cima de um púlpito, que trabalham de tempo integral, que servem ao Senhor, ela não é tão grande como a quantidade de irmãos em Cristo Jesus que trabalham na vida secular. Imagine só se todo mundo fosse de tempo integral na igreja. Seria maravilhoso. Mas nós sabemos que a maioria dos irmãos trabalham no mundo secular, têm empresas, são pessoas que estão engajadas em alguma profissão, e que algumas pessoas são selecionadas dentre o povo de Deus para servir. E tem o chamado, uns para pregar, outros para cantar, tocar, para cuidar de algum determinado ministério, seja infantil, seja de jovens, de adolescentes, seja de casais. Dependendo da proporção do ministério, até ela fica meio de tempo integral, cuidando só daquele ministério. Dança, teatro, evangelismo. Então assim, você vê que existem pessoas que são chamadas e têm um chamado ministerial. E é tão bom quando você vê um apóstolo Paulo, que estava perseguindo a igreja, querendo acabar com os cristãos, e vem o Senhor e aparece para ele, e confronta e muda a vida dele, dá um rumo. Ele conhece de Jesus o seu chamado, e ele trilha o chamado dele, o combate, a carreira dele. É tão bom quando você vê, por exemplo, Mateus, que estava na alfândega, cobrando impostos, sendo desleal para com seus irmãos, e Jesus passa por ele e fala: vem, segue-me. É tão bom quando você recebe de Deus uma direção clara do que Ele quer para você, não é verdade? Quantos de nós têm dificuldade em identificar o chamado? E existem algumas pessoas que têm o privilégio de Deus receber uma direção tão clara. Pedro era um pescador. Jesus passa por ele e fala: vem e me segue, e eu te farei pescadores de homens. Você percebe assim Jesus falando: o meu chamado para você é claro. Então tem muitas pessoas, ou talvez não tem tantas, que têm o privilégio de ter de Deus diretamente o chamado revelado. E eles economizam um tempão muito grande tentando descobrir. Mas nós sabemos que a grande maioria das pessoas já não tem essa facilidade. Essa facilidade de saber qual é o seu chamado. No que o Senhor quer me usar? Em que o Senhor gostaria de me usar? E muitas vezes as pessoas ficam assim, perdidas. E quando Samuel me chamou e me fez o convite, Deus me falou isso. Não é esse o propósito de Deus, que vocês fiquem perdidos sem saber o que fazer. Tem um livro secular que eu gosto muito. Eu até estou lendo ele de pouquinho em pouquinho, porque ele é muito profundo, muito rico. Um livro chama A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Ali tem muitas coisas interessantes a respeito de desenvolvimento pessoal, de você ter princípios que valorizam a tua carreira. E uma das coisas que ele fala ali, eu também vi num outro livro de um homem que foi muito importante na década de 1900 alguma coisa, aí no início. Andrew Carnegie, que diz assim: a arte de influenciar amigos e fazer pessoas. A arte de fazer amigos e influenciar pessoas. Lá naquele livro, nos dois, apesar de que esse livro da Lei do Triunfo baseia-se muito também na vida desse Andrew Carnegie, que foi um cara muito rico, muito, muito próspero, uma referência norte-americana. Ele fala assim que existem duas maneiras de você trabalha num lugar, existem duas maneiras de você mudar
a profissão. Eu não gosto do que faço. Como que eu posso mudar? Aí existem dois caminhos para você mudar. Você trabalha em algo e faz tão mal feito e tão sem interesse, que em algum momento você é substituído, promovido ao mercado. Os seus serviços não são mais necessários. Esse é um caminho para você não mais trabalhar naquilo. Aí ele fala aqui uma outra maneira, e uma maneira muito mais nobre, e uma maneira muito mais desafiadora, é você fazer tão bem feito o serviço que te confiaram, mesmo que não seja aquilo que você goste de fazer, mas você, por ter compromisso com Deus, por ter compromisso com aqueles que confiaram aquela tarefa a você faz tão bem feito, com tanta qualidade, com tanto interesse, com tanto empenho, que as pessoas olham para você e falam assim: você não merece estar cuidando de algo tão simples, suba um nível, seja promovido, venha para uma nova promoção. Ei, eu compro o teu passe, vem para cá, vem trabalhar comigo, eu preciso de alguém assim. Vocês entenderam? Existem dois caminhos de você trilhar um novo destino. Quem que você acha que vai ser mais bem sucedido? O primeiro que faz nas coxas e é demitido de serviço em serviço? E a fama dele corre para lá e para cá. Esse cara aí, ó, cuidado com ele. Fazer o quê? Dá uma oportunidade para ele, mas ó. Ou aquele cara que você fala assim: cara, tal pessoa, eu estou precisando. Chama fulano. Ele é o cara nisso. Pode confiar nele, ele faz bem feito. Hoje em dia, existem profissionais, grande quantidade de profissionais em todas as áreas. Quem se destaca? Os que fazem bem feito. Para quem faz bem feito, sempre haverá oportunidade. Vamos olhar para trás e vamos ver então na Bíblia essa história, esse princípio aplicado. José, filho mimadinho de Jacó, queridinho do papai, roupinha colorida, Calvin Klein. Deve ser aquelas roupas coloridas de hoje, aquelas bermudas tudo estampada. Imagina, José era aquele filho do playboy de Jacó, né? A roupinha colorida, todo mimadinho, amado pelo pai. Era o filho da velhice dele, o filho com a mulher que Jacó mais amava, que era Raquel. Lutou para ter aquele filho, e ele nasceu. Aí acontece todo aquele episódio. Qual que foi o episódio? A gente sabe que José ajudou muito os irmãos a odiar ele, né? Ele era petulante, ele ficava dedurando os irmãos para o pai, relatando o que os filhos faziam, os irmãos faziam. E aí ele é vendido como escravo pelos irmãos. E aí ele começa então a trajetória dele do plano de Deus. É lógico que a gente sabe que ele teve 2 sonhos antes, então Deus tinha um plano na vida dele, só que ele estava totalmente despreparado para aquilo que Deus tinha para ele. Concordam comigo? Deus tinha um plano para José, ele deixa bem claro, José fragou, a Bíblia fala o seguinte, que Jacó ouvia aquilo e guardava no coração. Quieta, menino, cala a boca, vai dormir. Mas a Bíblia fala assim, ele guardava no coração. Jacó, desde cedo, quando ouvia José, falou assim, esse menino é diferenciado, mas não era preparado ainda. E acontece esse episódio, ele vira escravo, e aí você vê José como escravo, chegando lá na casa de Potifar, com 17 anos, novo, e aí ele chega no momento que ele prospera tanto, que ele se torna o chefe da casa. Era o Potifar e ele tinha acesso a tudo, menos a Potifera, né? A Potifera queria ele, mas ele corria da Potifera. Então, você acha que uma pessoa que fazia mal feito o serviço ia prosperar ao ponto que ele prosperou como escravo? Reflita comigo. Deus tem um propósito na vida de José.
E por simplesmente ter um propósito, se ele faz bem feito ou não, Deus abençoa ele. Você consegue imaginar um Deus que prospera alguém que faz mal feita a coisa? Que não respeita princípio, que não respeita valor? Só que nós sabemos que José não era esse tipo de pessoa. Ele respeitava o seu patrão. Ele respeitava a sua senhora, ao ponto de passar. Você acha que ele teria ficado vivo se Potifar não soubesse do caráter dele? Ele teria morrido se Potifar soubesse que ele tentou alguma coisa com a esposa dele. Mas ele sabia quem que era o problemático da equação ali. Potifar conhecia a esposa. Ele preserva José e manda ele para onde? Para a prisão. Então nós vemos uma primeira etapa. Oi? Nós vemos uma primeira etapa, ele prosperando como escravo. E aí Deus libera ele. E ele vai vivo para a prisão. Vai lá com a mamãe. Criança gosta daqui, né? Tem muita gente que tem vergonha de vir aqui. Criança não, gosta de desfilar. Parece que também tá, olha quanta coisa que tem aqui. Não tem como não chamar atenção, né? E aí José, ele entra então na prisão. Você acha que José, ele tinha prazer em ser escravo? E agora como prisioneiro, você acha que ele tinha... Gente, eu encontrei meu lugar, eu estou na prisão. Meu chamado é ser prisioneiro, gente. Meu chamado é esse, ser encarcerado. Não era, queridos. Mas ele se tornou um prisioneiro. Com a promessa de ser alguém que os irmãos se renderiam, até mesmo o pai e a mãe se renderia diante dele. Então ele tinha um chamado, ele tinha uma palavra de Deus, mas ele estava totalmente, parece que distante. Parece que ele não estava trilhando o caminho para o chamado dele. E agora ele se encontra prisioneiro. Era para estar morto, mas Potifar sabia que ele não era culpado. Mas ele tinha que fazer alguma coisa, né? Porque senão ia ficar ruim com a Potifera, né? Aí ele manda prender. E a prisão lá, quem assistiu aqui Conde do Monte Cristo? Quem gosta de filme, levanta a mão aí. Assiste o Conde do Monte Cristo. O novo. No velho eu não sei como é que é. Diz que é bom também, mas eu prefiro a versão nova. A versão nova que eu falo, gente, é 2000 e alguma coisa, viu? É antiga também, mas é a mais nova. Apesar de que Ben-Hur, o novo eu não gostei. E, gente, que filme formidável. Eu tenho DVD, são 2 DVDs. Se alguém quiser emprestado para assistir o Ben-Hur de 1900 e bolinha, que filme maravilhoso. Eu desafio vocês a assistir. Eu duvido que vocês não vão ser tocados por Deus. Deus vai tocar a vida de vocês. Que história? É uma história bíblica, viu, gente? Bíblica não, é uma história no contexto bíblico, né? De Jesus. Termina até dele com contato com Jesus. É tremendo. Uma história linda. E aí, ele fala lá no Conde do Monte Cristo de uma prisão, no castelo Dif. Você não fazia barba, não tomava banho, você ficava fechado num lugar lá, comidinha vinha de baixo, as necessidades você punha num baldinho e jogava depois. Então, era uma coisa assim horrível. Dizem que a prisão de José não era muito diferente disso. Era uma prisão onde ele não tinha higiene, ele não tinha acesso a muita coisa. Mas mesmo nesse lugar, que eu não vou ficar perdendo tempo aqui tentando entender como que era, mas era um lugar, só de falar prisão, já dá para entender que não é um lugar, não é, prisão, ruim, shopping, lugar bom, não é? Tá vendo? Você entendeu? Prisão, não é lugar para se estar. Eu fico às vezes, eu vou trabalhar todo dia para Ribeirão Preto, eu vou de carro e eu passo ali naquela prisão de Jardinópolis, Jurucê ali. Eu olho para aquilo e falo assim, pessoas estão ali, sem a sua liberdade, horário, correndo risco de vida. Eu estou livre para ir, para vir, trabalhar. Minha família ficou em casa, eu volto de tarde. Gente, prisão. Imagina só, você está lá agora, indo dormir agora, porque, sei lá, não sei como funciona. Quem aqui já foi fazer trabalho na prisão? Quem não foi, vai conhecer. Um dia eu espero ter a oportunidade de ir fazer um trabalho, né? Em nome de Jesus. Queridos, não é lugar legal. E José estava num lugar que não era legal. E se for ver, ele não merecia estar ali. Mas ali a Bíblia fala que ele prosperou
ao ponto de o dono da prisão lá confiar tudo a ele. Mais uma vez você vê José prosperando em um lugar que ele não tinha prazer em estar. Mas ele fazia bem feito. Ele era confiável. Ele era diligente, aplicado, temente a Deus. Você acha que alguém que foge de Potifera é alguém que não teme a Deus? É alguém que não tem princípio, não tem valor? José, em toda a trajetória dele, depois que ele é entregue à escravidão pelos irmãos, ele demonstra que ele aprendeu, apesar de ser mimado, de ser paparicado pelo pai, o pai ensinou os princípios e os valores para ele. E ele, no momento em que a vida exigiu dele isso, ele aplicou. Ele foi lapidado na parte de mimos, né? Deus tratou isso dele, mas ao mesmo tempo fez florescer a semente dos princípios e valores. E ele pôde expressar em cada etapa ruim da vida dele. Ruim. Lá na prisão, no lugar onde muita gente se mata, entrega os pontos. Gente, eu fico muito triste quando eu vejo, mas feliz ao mesmo tempo, quando eu vejo uma pessoa que passou 5, 10, 15, até mais de 30 anos e de repente descobre que ele era inocente. Porque pegou um cara depois de muito ano, fizeram DNA, ligou e ele era o culpado, o cara que está preso. Nossa, eu fico imaginando assim, saiu um cara esses tempos nos Estados Unidos, 30 e tantos anos preso. Meu Deus do céu, que loucura. Eu fico pensando assim, não acredito que a justiça prendeu o cara errado, mas na época não tinha. E acabou sendo injusta, a justiça foi injusta com o cara. Aí eles dão dinheiro, mas por mais que dá dinheiro, não vai pagar o tempo. Meu Deus, o que esse cara passou? Então José ali na prisão, passando pelo que passou, um dia ele se depara com uma situação. Qual situação que ele se depara? De 2 servos de Faraó que vão lá. Esses 2 servos de Faraó, um era o copeiro e o outro era o padeiro. Resumindo a história, ele se interessa pela situação de cada um. Ele ouve o padeiro, ele ouve o copeiro, ouve o som, o sonho. Ele busca em Deus interpretação. Deus dá uma direção para ele. Gente, pega essa. José se interessava pelas pessoas. Ele não olhava só para o umbigo, ele estava na prisão, poderia estar jogando a toalha. Não, eu posso estar aqui, mas eu valorizo as pessoas, eu quero ajudar. E ele ajuda. E aí a Bíblia fala que um é restaurado, o outro é executado, o padeiro é morto e o copeiro volta. E aí depois de mais 2 anos, lá com 30 anos de idade, saiu jovem da casa do pai, numa situação horrível. Depois, com 30 anos, ele chega no lugar que Deus tinha para ele. E aí, se você não conhece, eu te desafio, leia. Aí ele se torna governador, ele se torna o segundo depois de Faraó. Era o Faraó e ele. Ele mandava prender, mandava matar, é ele, a palavra dele, e a gente sabe por quê, ele traz a explicação do sonho para papai. Leia a história lá. Então aí ele chega no lugar do chamado dele, da realização dele, o lugar do ápice do ministério dele. Mas, queridos, eu te pergunto, você já chegou? Todos nós sabemos que ainda não. Nós estamos num processo. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: como você está se comportando no processo? Porque nem todo mundo tem a possibilidade no momento de trabalhar no que gosta. Por exemplo, eu fiz faculdade de administração e o meu professor, ele era engenheiro, marinheiro. Se um dia esse vídeo chegar até meu professor, o senhor me ajudou muito na minha formação, que Deus abençoe a sua vida. Lá no professor marinheiro, lá do Claretiano, ele tem muitas patentes de invenções que ele fez e ele dava aula lá. E no curso de administração, ele estava dando uma aula um dia, ele falou assim: gente, olha que coisa maravilhosa, eu amo estar aqui com vocês, eu amo ensinar.
Eu tenho prazer em fazer isso. E eles me dão dinheiro no fim do mês ainda. Você tá entendendo? Eu dou aula, faço o que eu gosto e eles me dão dinheiro. Quando você faz o que você gosta, a satisfação de estar fazendo já te basta. Mas a remuneração vem, a recompensa vem também. E isso daí também é muito bom. Só que nem todo mundo tem esse privilégio. A grande maioria, se eu perguntar aqui, levanta só o dedinho do pé direito. Quem aqui trabalha no que gosta? Quem aqui fala assim, eu quero morrer fazendo isso? Muitas pessoas, a grande maioria, está hoje fazendo aquilo que não é o sonho dela. Não é o que ela gostaria para o resto da vida dela. Talvez a família que você participa não é a família que você idealiza. Talvez a vida que você tem não é a vida que você idealiza. Mas eu te pergunto, como você vai se comportar nesse momento, onde você ainda não alcançou o ápice do seu chamado? Você vai fazer meia boca e correr o risco de não ser mais necessário e ser deixado de lado? Ou fazer bem feito de uma maneira tal, onde alguém olhe para você e te promova, olhe para você e compre teu passe, olhe para você e fala, ei, eu cubro a oferta, vem para cá. Eu conheço uma irmã aqui da igreja, e ela já deu esse testemunho publicamente, ou já deram o testemunho dela, então eu vou falar a Renata. A Renata é uma mulher que eu admiro muito, pelo compromisso que ela tem com Deus, a seriedade que ela tem com Deus. O marido dela também é um homem de Deus. Ele é quietinho no canto dele, o Marquinhos, mas é uma pessoa muito temente a Deus, sempre foi. Trabalhador demais. E um dia eu fiquei sabendo que ela trabalhava num lugar, e ela é responsável por uma área, e a patroa dela pediu para ela fazer um negócio, e ela entrou numa discórdia, não vou fazer, não vou mentir, eu não vou negociar o princípio, o valor que eu tenho em Deus, e ela permanece ao ponto de quase ser mandada embora. Resumindo, ela endurece, não mente, não negocia o valor. Aí ela pensa assim, vou ser mandada embora, né? Não. A patroa dela, patrão, patroa, aborda ela depois e fala, porque você não fez isso, mesmo diante de uma situação tensa, hoje eu entendo que em você eu posso confiar para te entregar um cargo e uma responsabilidade maior. E aí ela começou a cuidar do financeiro, algo a mais. Mais ou menos resumida, a história que chegou até mim foi isso. Você entendeu? Que quando você muitas vezes não está onde você gostaria, mas faz tão bem feito, você não negocia os seus valores, você tem a oportunidade em algum momento de chegar em um lugar onde você gostaria de estar. Aqui o Gadareno, ele queria seguir Jesus. De repente você é o Gadareno, alguém que Jesus libertou, restaurou a vida, foi maravilhoso, vivia em trevas, vivia em situações difíceis. Aí Jesus ele entrou na sua vida e mudou completamente, até o ponto de as pessoas da cidade ficarem tão temerosas. Jesus, dá a linha daqui que a gente não quer você aqui não. Quantas pessoas que converteram, Deus transformou e os familiares falaram assim, que coisa louca, começou a ir naquela igreja. Gente, ao invés de dar glória a Deus pelo que Deus estava fazendo, estavam falando mal do que estava acontecendo. É a mesma coisa falar assim, o cara estava drogado, não sei o que, agora começou a ir naquela igreja lá, agora parou de usar droga. Gente, parou de usar droga, está liberto, glória a Deus. Não, a pessoa fica assim, está indo naquela igreja, virou crente agora, Bíblia debaixo do braço, seja com terno, sem terno, o importante é estar com Jesus. Aí ele quer seguir Jesus, o Gadareno. E quantos de nós aqui muitas vezes não quer? Eu, por exemplo, comecei muito cedo a vir na igreja, o meu sonho era viver aqui, ó. Eu ia para o banheiro com o violão, eu ia no banheiro só para tocar violão, que eu amava ficar ali sentado na privada, não fazia nada,
Eu ficava só tocando violão. Eu aprendi, ficava horas ali tocando violão no banheiro, sem fazer nada. Eu amava o banheiro, eu ia ler livro no banheiro. Ficava ali, lendo livro, tocando violão, chorando na presença de Deus, fazendo espontâneo atrás de espontâneo. Que bom lembrar disso, né? É gostoso. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É sempre bom lembrar de coisas boas. O passado tem que ser assim. Pesque as coisas boas do passado. Aquilo que não é bom no passado, deixa lá. Não mexe não. Deixa quieto lá. E eu queria muito estar servindo aqui quando Jesus entrou na minha vida, mas nem sempre todos nós vamos poder ficar nesse ambiente de igreja. É muito bom, é muito gostoso. Jesus, ele pega, chama Pedro, Tiago, João, vão para o monte. Ele transfigura. Jesus, ele muda a fisionomia. Aparece Moisés e Elias, o profeta. E Moisés era o profeta, a lei. Ele representava, o que ele representava? Ele era o Messias do Velho Testamento, entre aspas, né? Alguém maravilhoso. Ele aparece ali. Profeta Elias, meu Deus, profeta Elias, quem que era? Profeta do fogo, profeta maravilhoso, que não viu a morte ainda. Aí, então, você acha que aquele momento ali era um momento gostoso? Pedro falou assim, vamos fazer uma cabaninha aqui agora, vamos ficar aqui, congela tudo, para tudo, vamos ficar aqui. Uma para você, uma para Elias, uma para Moisés, não. Aí Deus fala, oxe, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvir. O foco é Jesus, não é Moisés, não é Elias. E ali Deus ali acaba com a situação, e aí o que acontece? Voltamos para a vida normal. O que eu quero dizer para vocês? Que é muito bom, e alguns terão o privilégio de viver integralmente a vida com Deus. Jesus tinha alguns discípulos que andavam com ele, e algumas pessoas de nós terão o privilégio de viver da obra, viver na obra, viver obra de Deus, mas a grande maioria não. E eu achei muito interessante que Jesus vira para ele e fala, vai para a tua casa. O que ele fala aqui no final? Vamos relembrar? Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas Deus te fez. O que eu quero que vocês entendam nessa noite? Contando sobre José, contando sobre esses livros que eu falei que é importante. Vai lá com a mamãe. Vai lá, senta aqui, ó. Você quer falar alguma coisa? Não quer falar nada, só quer chamar atenção. Um dia vocês vão ter filho. Quem aqui já tem filho aqui? A irmã tem, né? Criança é assim. Criança quer dividir. Não tem vergonha nenhuma, né? A gente é diferente. A gente, quando vê o microfone, a gente já quer fugir. Eu não sou muito bem assim, mas a maioria é. A outra ali, ó. Aqui a gente vê que muitas vezes a gente não vai estar envolvido com a obra, mas a obra de Deus não é só dentro da igreja. Você faz parte de uma família. Você faz parte de um trabalho. Você faz parte de algum outro grupo, ONG, instituição, escola, faculdade, ônibus, ir e vir. Você se relaciona com pessoas. Nós vemos o Senhor Jesus virar para o gadareno e falar assim, ei, já tem muita gente envolvida no meu ministério aqui. Vá lá para os seus e mostra quão grandes coisas Deus te fez. E aí eu quero te convidar a construir o seu chamado. Pode ser que você que não ainda está vivendo integralmente o plano de Deus, o tempo integral para Deus, pode ser que Deus tenha isso para você. Mas enquanto você não chega nesse momento, lá no teu trabalho, brilha a luz de Jesus. Lá no teu trabalho, lá na tua casa, glorifica a Deus.
Porque muitas vezes você vai ter que entender que é um processo. É um processo. Lembra de José? Filho mimadinho, escravo, preso, governador do Egito. Salvou o povo judeu. Deus usou ele para preservar a nação judaica, os hebreus. Olha quão tremendo. Mas olha o processo. Olha o processo. Quantos aqui estão entendendo que existe um processo para chegar no ápice do nosso chamado? O que você está fazendo nesse processo? Lembre-se que talvez você pode abortar o teu chamado se você não fizer bem as coisas no seu processo. Eu ainda não tenho a minha casa própria. Pago aluguel, mas o Senhor, graças a Deus, tem me dado condição. Todos os meses, o Senhor tem mandado a provisão dele. Glória a Deus por isso, amém? O Senhor cuida mês a mês da gente. Mas um dia eu vou ter minha casa. A gente faz o teto antes de fazer a estrutura? Não. A laje ela vem depois de toda uma estrutura de colunas, né? Alicerce. Dá para você investir no acabamento sem colocar o teto? Vou pintar a casa, mas você não vai fazer a laje? Não, depois eu faço. Vou começar assim, vou fazer tudo de baixo para cima, piso, depois eu faço parede, depois eu... Não é assim, queridos. Diga comigo, processos, etapas. Nós temos que entender que o nosso Deus, Ele respeita isso. Com Deus não tem progressão continuada. Você repetiu a fase? Vai fazer de novo. Quantos aqui tiveram uma experiência onde você passou por uma situação e não conseguiu vencer ela? Aí você se arrepende, pede perdão, conserta, pá. Depois de um tempo você tem a oportunidade de novo passar por aquilo. Quantos aqui já passou por uma situação assim? Esse é o processo de Deus, galera. Deus, Ele trabalha desse jeito. Ele não te passa de ano sem que você seja aprovado naquela situação. Deus, Ele não coloca a laje, Ele não parte para uma próxima etapa sem antes fazer bem feita a anterior. Se Ele estiver no alicerce, e o alicerce ainda não está bem feito, Ele não levanta a parede. Por isso que eu te digo, até quando você vai atrapalhar Deus nos processos na sua vida? Porque quanto mais você for um empecilho para o que Deus quer fazer na sua vida, talvez você não viva o suficiente para chegar ao ápice de cumprir o seu chamado. Porque existe um tempo para construir o seu chamado. Talvez se você atrapalhar Deus, você não viva o suficiente para combater o bom combate. E eu gostaria que vocês hoje colocassem na cabeça de vocês: eu tenho um chamado. Pode ser que eu não sei ainda o meu chamado específico qualquer, ou de repente eu sei. Mas uma coisa você pode sair daqui e fazer hoje que vai te levar rapidamente para Ele. Faça bem feito tudo o que vier à tua mão. Você começou a trabalhar em algum lugar? Seja honesto, seja confiável, respeite horário. Você está estudando? Seja aplicado. Valorize cada minuto. Eu estou falando aqui com a grande maioria de jovens que estão construindo uma vida profissional. Quem aqui tem menos que 15 anos, levanta a mão assim, ó, levanta. 15 anos para baixo. Gabriel, você tem que tomar vergonha na tua cara, você só tem tamanho só. Glória a Deus pela vida do Gabriel. Porque desde cedo escolheu viver para Deus e dar para Deus o melhor. Se com 15 anos ele já está nesse ritmo, com 30 anos, as portas do inferno não vão prevalecer, amém? Deus vai usar tremendamente. Quem aqui tem mais que 30 anos? Eu tenho que levantar, né?
Só eu, galera? Glória a Deus, hein? Vocês estão preservados, hein? Vocês de 15 a 30, vocês estão num período onde a vida de vocês, escola, faculdade, a vida profissional, relacionamento, casal. A gente vê um casal aqui, a gente vê que tem algumas pessoas que estão no processo de namorar, né? Os irmãos aí, glória a Deus por isso. Vocês estão construindo. Vocês estão, parte por parte, vocês estão no processo de construir. Faça bem feito. Faça bem feito. Porque se você não fizer bem feito, vocês já ouviram falar sobre retrabalho? Retrabalho é um caminho também, mais custoso, te rouba tempo. Eu te convido nesse momento a refletir: vale mais fazer bem feito ou vale mais o retrabalho? Faça bem feito. Uma casa você constrói com materiais de primeira, segunda, terceira, sem qualidade. Existem várias maneiras de você construir. Por exemplo, uma mesma casa, você pode gastar 100 mil reais. Mas você pode com 50 mil construir a mesma casa. Qual casa que você vai confiar mais? Na que você usou materiais, pagou mais caro, mas colocou de qualidade, fez o que a regra manda? Ou você vai, de repente, entrar numa casa onde os materiais não foram bem os melhores, a mão de obra não foi especializada? Que eles não precisam nem de fazer muita força para responder. Nós valorizamos aquilo que é bom. Quantos aqui, quando vão comer, procuram pedir a comida, o lanche, no lugar que acha melhor? Nós valorizamos o que é melhor. Teve um tempo na minha vida que eu ia no lugar onde era maior. Qual o lanche que é maior na cidade aqui? Na época que eu era jovem aqui, eu saía da rede de jovens, eu ia para o Pitute, a Rita, do lado do Ziquinho, era ali onde é o Disque Limp, que depois que foi o Banco do Brasil, lembra? Antes do Disque Limp? Que antes do Banco do Brasil foi o Pitute, a Rita. A gente ia para lá por volta aqui de 2005. Aí lá a gente começou a invadir, né? E eu chegava lá e falava assim: Rita, faz um X-tudo para mim. E no que você terminar de fazer esse, você já faz o segundo e já manda depois já. Eu comia 2 lanches, até que um dia ela pegou e fez um lanche para mim. Eu não sei se ainda tem meu lanche lá ainda, mas tá lá, borelinha, enorme. Tem ainda? Eu preciso ir lá desafiar aquele lanche. Faz tempo que eu não abraço um lanche daquele. Apesar de que eu tenho umas fotos aqui, que eu tenho comido uns lanches grandes aqui, mas antigamente era assim. Mas na maioria das vezes a gente procura o quê? Qualidade. Eu coloco aqui para vocês, gente, meu celular é um Motorola, tá? E se você tem Motorola, não sinta desvalorizado. É muito bom o celular. Eu coloco aqui diante de vocês. Samuel, vem cá. Samuel, tá aqui, ó, um Motorola G, última geração. E tá aqui um iPhone. Fique à vontade. Qual que você quer? A tendência nossa é morder a maçã, né? A maçã, por quê? Status. E a gente sabe que tem qualidade também, né? A gente sabe que existe uma grande diferença entre um Motorola e um Apple, né? Um iPhone novo. Aí você coloca assim um Samsung S21 e um iPhone 12, a briga é boa. Tá bem escolhido qualquer um. Há quem escolha a Apple. Eu já escolho o Samsung. Mas o que eu quero que vocês entendam é que aquilo que tem qualidade sempre vai ser o que vai ser buscado. Deus, ele tem compromisso com a qualidade. Coisas da sua vida que você demorar a resolver, você vai ter a oportunidade para resolver. De novo. E isso vai levando tempo. Então não perca tempo. A Bíblia fala sobre remir o tempo. Nós temos que aproveitar o tempo. Porque o dinheiro é importante, sim, mas nada é mais precioso que o nosso tempo. Gente, já são 10h10 quase. É 11h30, você falou que o pessoal costuma... Eu gostaria que vocês ficassem de pé para dar a impressão que está acabando.
Queridos, deixa eu fazer uma pergunta, eu quero que vocês assim nem falem nada. Você só levante a mão se for sim. Vocês entenderam a mensagem de hoje? Deixa eu ver se entendeu assim, seja um pouco mais expressivo. O gadareno queria, depois de tudo que Deus fez na vida dele, ele queria o quê? Seguir Jesus. Mas Jesus vira para ele e fala: não, vai para os teus, lá para a tua casa, lá para a tua cidade, e mostra quão grandes coisas Deus fez na sua vida. E ele ganha muitos, e ele impacta muitos, e muitas pessoas conheceram a Jesus, a obra de Deus através da vida dele. Onde você estiver, tenha em mente o processo de José. Onde você estiver, faça o seu melhor. Mostre quão grandes coisas Deus fez em você.